tivemos um pequeno problema por falta de bateria, então vamos ficar em duas partes. O programa Fernando Sérgio no dia 22, na primeira parte, e a segunda parte nos 10 minutos finais. Doutor Hernando, estávamos conversando a respeito da situação da corrupção e o amigo discorria que a pessoa não deve aceitar o mínimo que seja, porque afinal de contas acaba movimentando essa roda de corruptos que existem no país e que infelizmente pode trazer muito problema para todos nós, como vem trazendo, aliás, não é isso? Infelizmente, o nosso país está entre os países mais corruptos do mundo, né? E essas estatísticas mundiais mostram, né, que o Brasil está lá em cima, o que é lamentável. Eu falava que quando eu estive em Londres, em Paris, por exemplo, no ano passado, me perguntavam, né, os europeus, mas que país é esse que vocês moram? Né? Um país imenso, um país tão rico, um país com riquezas naturais imensuráveis, pode ter uma corrupção tão grande. Isso por quê? Porque desde o fim do governo militar até agora, diziam eles, todos os seus presidentes estão envolvidos, né, com corrupção, todos são investigados, todos são denunciados e alguns deles até já cumprem pena. Que país é esse em que vocês têm o presidente do Senado corrupto, o presidente da Câmara corrupto, não é? o Tribunal de Contas com corrupção? Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, alguns anos atrás, nós tivemos dos 7 conselheiros do Tribunal de Contas da União, 5 estavam envolvidos com a corrupção. E eles ainda vão à frente. Que país é esse em que mais de 80% dos parlamentares estão envolvidos com corrupção? Sejam eles vereadores, deputados estaduais, federais, senadores, governadores, prefeitos e assim por diante. Então isso é lamentável porque hoje o Brasil, infelizmente, nós temos muito mais corruptos do que pessoas honestas. No meio parlamentar, no meio multiplicador, né? E outra coisa que é lamentável é o seguinte, que também para eles é um absurdo, por exemplo, o nosso judiciário, que eram para ser as pessoas mais lhanas, mais probas do país, também estão envolvidos com a corrupção. Então você vê o seguinte, quando você chega nos Estados Unidos, por exemplo, ou em qualquer país europeu, quando surge um caso de corrupção, é uma coisa extremamente difícil, né? Rara. E as pessoas são rara. E as pessoas as pessoas, elas são investigadas e vão cumprir uma pena. Não é? Então você vê que lá se resolve muito rapidamente. Então é lamentável hoje que o Brasil tenha tanta corrupção. Então o que a gente precisa é o seguinte, hoje o que acontece em relação a alguns anos atrás, hoje a internet veio para fiscalizar. Então nós evoluímos um patamar de informações, que é através das redes sociais, da internet, da televisão, do rádio, dos jornais, em que o povo hoje está fiscalizando. Não é? Então, algum tempo atrás, as pessoas ficavam passivas, observando de longe. Hoje não, né? As pessoas estão investigando. Então, conforme você falou no seu editorial inicial, esse governo atual, que tem 21 dias, 22 dias, né, de atuação, eles já estão sendo vigiados, não só pelos órgãos competentes, como pela imprensa, como até pelo povo mesmo. Então, hoje o povo está em cima. Por exemplo, quem votou no Bolsonaro, por exemplo, hoje, o mesmo que votou no Bolsonaro será capaz de tirá-lo do poder se for necessário. Então, essa vigilância, esse controle que o cidadão está fazendo, que é uma coisa muito salutar, né? Que é muito salutar, vai fazer com que haja essa vigilância permanente, né? Para que a gente possa realmente caminhar para um país justo, um país sério, um país honesto, um país patriótico, um país voltado para a população, porque, a bem da verdade, o povo cansou de tanto sofrimento. O povo cansou de tanto sofrimento. Então, quando até algum tempo atrás as pessoas eram passivas, hoje não, as pessoas cobram, porque estão sentindo a sua própria carne, né? Que é um absurdo.
você vê, está falando a disparidade, né, a diferença entre os salários que são pagos no país e outros. Então, por exemplo, é um absurdo, por exemplo, um parlamentar ter um salário desse. 32 mil reais no caso do federal. Então, por exemplo, tem alguns países europeus, por exemplo, em que o parlamentar não ganha nada. É verdade. Entendeu? Vamos supor, a pessoa é um carteiro, se elege um parlamentar, né, no seu país, ele é licenciado do trabalho, vai exercer as suas atividades parlamentares com o salário de carteiro. Ele apenas é licenciado do seu trabalho habitual e vai exercer um cargo público. Então, no Brasil, devia ser assim. Então, para você ter uma ideia, em 1870 e poucos, 1870 e poucos, doutor Bezerra de Menezes, aquele querido médico espírita, né? Que exercia 1000 atividades, era médico, era escritor, era pintor, era parlamentar, foi presidente da Companhia Arquitetônica do Rio de Janeiro, assim, atividade junto à construção civil aqui no Rio de Janeiro, foi fundador do Instituto de Belas Artes do Rio de Janeiro, quer dizer, ele exercia várias atividades. E uma delas foi exercendo cargos parlamentares. Então, quando ele foi eleito pela primeira vez, ele foi eleito como vereador, no caso de ser vereador, ele foi eleito porque os seus pacientes, de tanto sofrimento, pediam que ele fosse a voz do povo no parlamento, no município. E ele foi eleito vereador, e naquela época ele não ganhava nada para ser vereador. E para você ter uma ideia, ele foi eleito pelo Partido Liberal, e no momento que ele ia assumir, o presidente do Partido Conservador, que era o Adoc Lobo, que dá o nome aqui a uma rua da Tijuca, o Adoc Lobo entrou com ação contra ele. Você, para assumir o cargo de vereador, você vai ter que largar o seu trabalho como médico do Exército Brasileiro. Que ele era médico, ele era tenente médico do Exército Brasileiro. Então, ele assumia o cargo de vereador sem ganhar nada, ou ele voltaria para o Exército. O que é que ele fez para atender o clamor da população? Ele pediu exoneração do cargo de tenente médico do Exército e foi trabalhar como vereador sem ganhar um tostão sequer. Por quê? Porque ele queria que essa coisa funcionasse. Hoje no Brasil, por exemplo, se você chegar assim, olha, você quer ser candidato a vereador, deputado, senador, mas não vai ganhar nada. A não ser, você acha que alguém vai se candidatar? Ninguém. Só idealistas. Muitos deles estão interessados apenas no benefício financeiro. E na propina. O amigo esteve lá na Europa, já há 2 anos atrás, onde também estive em 2017. E a maioria dos governos, né, são, na verdade, parlamentaristas. Você acha que o parlamentarismo no Brasil seria melhor do que o presidencialismo? Porque no presidencialismo acontece o que aconteceu, por exemplo, com os governos anteriores. Você elege, até por erro ou por desinformação, um mau governo e você é obrigado a ficar 4 anos com ele. E no parlamentarismo tem lá o presidente, que é como se fosse a rainha da Inglaterra, não é? Que dá a estabilidade, mas tem o primeiro-ministro que é governante, que nem a Theresa May, que agora quase caiu, não caiu, mas é aquela história. É mais fácil de remover um governo corrupto do que no presidencialismo. O que você acha? Eu acho o seguinte, todos esses 2 regimes, se eles forem executados com patriotismo, com dignidade, com respeito, com responsabilidade, eles funcionam bem. No Brasil, nenhum deles funcionou bem há de 30 anos para cá, porque eles foram exercidos de forma criminosa. Criminosa. Então, falta no Brasil o que não falta no europeu, que é conhecimento político. Então, falta no Brasil que aquela matéria que nós tínhamos na nossa época de colégio voltasse, que é a OSPB, a Organização Social e Política Brasileira. Então, o que acontecia? Naquela época, nós, estudantes, sabíamos tudo sobre o poder legislativo, judiciário, executivo, os direitos e deveres, né? Nós sabíamos tudo. Hoje, o brasileiro é um analfabeto político, não é? Como Bertoldi
Prestes dizia, ele falava muito sobre isso, o analfabeto político. Então hoje no Brasil, infelizmente, nós temos os analfabetos políticos. Por quê? Porque por uma maldade, né, por uma pretensão já criminosa naquela época, os governantes tiraram do currículo dos brasileiros essa matéria, organização social e política brasileira. E já o americano, o europeu, eles não perderam isso. Então, na realidade, o que está faltando no Brasil é educação básica, educação fundamental e principalmente educação política. Né? A pessoa tem que ver o seguinte, por exemplo, o americano, o europeu, na hora que ele vai eleger um determinado parlamentar, seja ele um deputado ou até o presidente da República, ele sabe que ao eleger aquela pessoa, ele está passando uma procuração da vida dele para aquela pessoa. Então, por exemplo, o americano ele é capaz de dizer o seguinte, olha, eu estou elegendo aquela pessoa porque aquela pessoa vai respeitar os meus direitos, meus deveres, aquela pessoa vai dar continuidade a todo um trabalho voltado para a população, para a nossa população, e eu sei que vai acontecer comigo daqui a 30 anos. Então, por exemplo, o americano ele é capaz de programar a vida dele para daqui a 30 anos, quando ele for se aposentar. Ele fala, olha, quando eu for daqui a 30 anos, eu vou ter tanto na minha poupança, eu vou ter tanto na minha conta bancária, eu vou ter isso, isso, isso. O brasileiro não pode fazer essa previsão. Você se lembra que na época do maluco do Collor, e daquela ministra dele, meu Deus, o brasileiro Zélia Cardoso, o brasileiro estava fazendo o seu planejamento familiar, né? E de repente, da noite para o dia, toda a sua poupança foi sequestrada, que foi um absurdo, entendeu? E não retornada, né? E não retornada. E não é retornada. Por isso que eu falo, eu sempre falo o seguinte, eu não acredito nessa história de direita e esquerda. Eu também não. Eu acredito o seguinte, nos honestos e nos desonestos. Nos cumpridores dos deveres e nos descumpridores dos deveres. Né? Aqueles que devolvem os direitos à população e aqueles que não devolvem. Então, essa história de direita e esquerda, nunca gostei desse termo. Eu acho que nós temos os corretos e os desonestos. Nós temos os patriotas e nós temos os lesa-pátria. Né? Então, para você ter uma ideia, por exemplo, eu fui também, no ano passado, no ano retrasado, quando eu estive em Londres, eu mudei meu pensamento com relação à Rainha Elizabeth. Achava eu que a Rainha Elizabeth era uma pessoa puramente ilustrativa dentro do Reino Unido. E na realidade não é. Tudo relacionado à população passa pela mão dela. Por exemplo, se vai aumentar a passagem dos coletivos, passa pela mão dela. Entendeu? Ou seja, por isso que ela está no poder há 60 anos e ela é idolatrada pelo povo. Por quê? Porque ela sabe que o povo a adora, porque ela faz cumprir todos os mandamentos dirigidos ao povo. Não é uma posição entendeu? Fácil. Então, na realidade, lá, se você perguntar para qualquer britânico a respeito da rainha, todos têm os maiores elogios, maiores respeitos pela eu queria até recomendar, porque no Netflix tem um seriado chamado Crown, que Crown de coroa em inglês, e que mostra exatamente toda essa trajetória dela como rainha. É fantástico, é realmente espetacular. Você sabe dessa história toda dos reis britânicos? Teve um dele que foi degolado. Eu estive lá no museu, num castelo chamado Torre de Londres. Sei. Onde prendiam as pessoas. Onde prendiam as pessoas, onde moravam os reis, tal, etc. Hoje é um grande parque cultural, com museus, com apresentações culturais, é um lugar fantástico. Sei. E esse lugar, há muitos anos atrás, foi descoberto que um rei, eu não me lembro exatamente qual era ele foi acusado pela população que estava roubando o povo, ou seja, que era um rei corrupto. O povo tanto forçou, entendeu, que houve a invasão do palácio, o povo junto com o judiciário desde lá naquela época, invadiram o palácio, o rei foi preso, foi julgado e foi condenado à morte. E degolaram. Foi degolado exatamente sob o crime da corrupção. Se essa moda pega aqui no Brasil, hein? Ia faltar guilhotina, não?
embora nós sejamos contra, né, a pena de morte, tudo, mas você vê, esse caso que aconteceu com esse rei foi uma conduta extrema, né? Extrema, mas com efeitos maravilhosos. Tanto que depois dele não apareceu mais nenhum monarca que fosse roubado. Doutor Hernando, estamos chegando ao final. Lembrando a todos que este programa estará daqui a pouco às 11 horas na Rede Mais Esportes, do meu amigo Michel Menai. Quero mandar um abraço também para o Fernando Pereira, que está sempre ouvindo a gente. Querido Fernando, a Rosemary Tavares, a Rosa Miai, né? E agradecer, lembrando também que daqui a 2 horas esse programa com imagem estará também no YouTube, né? youtube.com/Fernando Sérgio. Se for no YouTube, por favor, se inscreva, porque é muito importante e não custa nada. Você só clicar, você está inscrito, e se você clicar no sininho, você vai ter, sempre que tiver um vídeo novo, terá informação. Queria agradecer e deixar a câmera e microfone para você dar a sua despedida ou alguma coisa que ficou faltando para você concluir. Mais uma vez eu agradeço ao Fernando Sérgio, a Samira, o convite, né? Sempre é muito bom vir aqui. Eu espero que essas minhas parcas opiniões a respeito da situação do Brasil sirva de alguma forma de ensinamento para a nossa população, para que nós todos nos conscientizemos, né, da importância que nós temos no país como cidadãos honestos, corretos, sérios, que desejam o bem do país e do povo brasileiro. É isso mesmo. Doutor Hernando, um exemplo de cidadão, um exemplo de médico que muito nos honra. Eu quero agradecer a cada um de vocês que está vendo a gente. Muito obrigado, né? Lembrando que este programa é um oferecimento das espadas katana.com.br, que, segundo a lenda, as espadas samurai, além de muito bonitas e decorativas, quando acabar o programa, até vou mostrar uma para o doutor Hernando, acho que eu não tive essa oportunidade, e ela, na verdade, traria sorte aos locais que está. Claro que é uma lenda, mas é algo bastante bonito, sobretudo a nível de decoração. Então, espadascatana.com.br. A todos vocês, muito obrigado. Lembrando que esse programa hoje, excepcionalmente, fica em 2 partes. A parte 1 e a parte 2. E até é bom para você comparar as imagens, porque foi feito em 2 câmeras diferentes. A todos um grande abraço. Namastê.